Mundial não se joga, Mundial se ganha. E o Flamengo ganha o Derby das Américas por 2-1 contra o time do Cruz Azul. De Arrascaeta melhor em campo, substituições que melhoraram, mas eu vou falar muito mais coisa durante o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bernardo, você está no Imparcial Futebol Clube. Peço encarecidamente que você apoie esse projeto que está começando com o seu like, com o seu compartilhamento, com o seu comentário e seja muito bem-vindo. Então, vamos começar com o início do jogo. O Flamengo começa um jogo muito apertado, apesar dos 10 primeiros minutos já terem começado com algumas chances de gol do Flamengo. O Cruz Azul consegue impor muito a sua marcação, ele consegue marcar muito bem durante um grande período de jogo, mas pela sorte ou pelo azar, dependendo da forma que você estiver olhando, a bola acaba caindo no pé de Arrascaeta, numa saída de bola ruim de tiro de meta, e nessa saída de bola ruim tem a origem do gol do Flamengo. E aí, apesar desse gol do Flamengo, o time não consegue mais se desenvolver em campo. Você tem uma pouca criação, você tem muito erro de passe, uma partida muito ruim do Samuel Lino, que você consegue ver no jogo. Ele recebe a bola e ele toca para trás. Sendo que o jeito que ele joga é um jeito muito de pegar a bola e partir para o fundo, pegar a bola e agredir. Sendo que ele não estava fazendo isso no jogo. Muito também pela boa marcação do time do Cruz Azul. Você tem uma marcação que sempre vai ter dois em cima do Samuel Lino. Por isso que ele não afunda. Ele sempre recebe e toca a bola para trás. Porque ele nunca está ali numa posição boa para fazer o mano a mano, fazer um contra um. Você tem uma partida muito ruim do Pulgar. Eu particularmente achei uma partida ruim. Ele errava muito posicionamento de passe, ele errava muito posicionamento para poder trocar passe, e esses erros eram muitos contra-ataques para o time do Cruz Azul. Mas no segundo tempo, o Felipe Luiz soube mexer, ele entendeu que aquele jogo não podia ficar em cima só do Arrascaeta, só do Carrascal, um jogo de criação, precisava ter um jogo de velocidade, ele precisava mudar a dinâmica do jogo, e aí ele faz as duas substituições. Ele tira o Samuel Lino, que talvez a expectativa do Felipe Luiz tenha sido de ser um jogador, de afundar, de agredir, e que ele não consegue. Ele coloca o Plata faz um jogo relativamente bem, acredito eu que o Plata faz um bom jogo. E ele coloca também depois, no minuto 60 de jogo, ele coloca o Cebolinha. E o Cebolinha, ele tem uma característica de ser mais veloz, de ter mais confiança no seu drible, coisa que o Samuel Lino até então não está tendo. Até o momento, ele não está tendo. Vamos confiar que em 2026 talvez ele possa melhorar, não sei, mas até então ele não tem mostrado ser o jogador que afunda, o jogador de drible, o jogador que leva a marcação. Ele coloca o Cebolinha e momentos depois que ele é colocado, o Cebolinha acha um passe magistral para Arrascaeta fazer um gol, e glória a Deus pela tecnologia que nós temos hoje. Porque se não fosse a tecnologia, eu acho muito difícil do árbitro ter dado aquele gol. Porque aquele gol, ele entra muito. Só que é lance de momento. Você não tem essa certeza toda dessa bola ter entrado ou dela não ter entrado. Inclusive, se a gente estivesse nos anos 80, com certeza ele não daria aquele gol. Então você tem um Flamengo melhorando o jogo. E aí depois disso o Flamengo constrói mais o jogo. Você tem ali o Luiz Araújo entrando para ajudar na marcação. Não só para isso, mas para desenvolver um contra-ataque. Tanto que você tem uma bola saindo ali que ele teria chance de gol. Mas acaba que a marcação do Cruz Azul ainda assim estava fechada. Estava bem fechadinha. O Plata teve uma oportunidade que ele poderia ter chutado pro gol, mas ele
acaba tentando cruzar para o Bruno Henrique, aí tomada de decisão rápida, realmente muito complicada, só que, né, fica essa situação. Na minha análise, o Flamengo fez um primeiro tempo ruim, e ele acaba melhorando no segundo tempo e conseguindo ter um certo controle de jogo. No final, quando o Cruz Azul ele recupera o bom jogo, vamos colocar no primeiro tempo ele fez um bom jogo. No segundo tempo ele deu uma queda de produção porque realmente não dá para manter uma pressão nos 90 minutos, mas ele muda. Ele diminui o seu ritmo, acaba tomando gol e precisa correr atrás do prejuízo. E nessa corrida atrás do prejuízo, acontece um desespero. E eu acho que quando você vai vendo, você vai analisando, principalmente em jogos que você vê muito chuveirinho na área, cara, é muito difícil chuveirinho na área dar certo. O Cruz Azul teve umas 2 ou 3 chances ali que eles mandaram a bola na área, inclusive uma bola excelente que a zaga do Flamengo abriu. A zaga do Flamengo abre a bola. E o jogador do Cruz Azul acaba encontrando uma... Gente, eu tô falando jogador do Cruz Azul porque eu não lembro do nome dos jogadores, né? Mas ele acaba encontrando um lugar ali, um passe. E nesse passe, a sorte que o Varela estava em cima do lance, o Rossi estava em cima do lance e a bola não entrou. Mas que poderia ter entrado, poderia ter entrado. Você vê o jogo contra o Estudiantes nas quartas de final, foi um lance em que a bola estava num lugar parecido, estava ali no lado esquerdo, né? E que no jogo do Estudiantes a bola entrou, no jogo do Cruz Azul a bola não entrou. Então você tem ali no final de jogo o Cruz Azul tentando mais, só que, cara, jogo desesperado quase nunca dá certo. Uma vez ou outra você acaba achando um passe e tudo mais. Enfim, fazendo uma análise geral, Arrascaeta facilmente o melhor jogador do jogo, ajudou muito nos 2 gols, ele tentou muito o jogo inteiro, ele não apareceu tanto, e aí eu tô falando de estatística, se você for analisar as estatísticas do Arrascaeta, ele não aparece tanto, mas no todo que ele apareceu, ele foi extremamente eficiente. Por exemplo, ele tem 2 chutes ao gol. Os 2 chutes entraram. Então, você vê o Arrascaeta aparecendo muito, você vê o Arrascaeta tentando muito drible, tentando muito passe, e por isso, cara, o Arrascaeta foi o melhor do jogo. Mas eu também preciso destacar as boas substituições do Felipe Luiz. Quando ele coloca o Plata, quando ele coloca o Cebolinha, quando ele coloca o Luiz Araújo, o jogo muda. O jogo ele se torna mais veloz, o jogo ele se torna mais agressivo e o Flamengo consegue encontrar um passe crucial para o gol, ele consegue encontrar mais saídas de bola. E aí, vamos conversar, torcedor flamenguista? Vamos conversar direito? Se o Flamengo jogar contra o PSG do mesmo jeito que ele jogou esse primeiro tempo, eu acho que o Felipe Luiz vai ter muito problema. Porque a gente está falando de um time que, mesmo sem seus melhores jogadores, ainda assim é um time que sabe jogar muito bem no contra-ataque, que sabe jogar bem com bola enfiada, que tem um time de muita velocidade. O Flamengo já não é mais um time tão novo. A média de idade do Flamengo é alta. Então, você tem todas essas situações. O Flamengo está mais cansado fisicamente do que o time do PSG. Apesar de que você já tem no noticiário algumas notícias de jogadores que vão ficar de fora, que tem risco de ficar de fora. Marquinhos tem risco de ficar de fora, Hakimi já vai ficar de fora. Então você vai tendo esses jogadores que são cruciais. Cara, o Hakimi é o melhor lateral direito do futebol mundial. E você, não tendo um Hakimi para uma decisão que é muito importante para o torcedor flamenguista, cara, é muito importante. É uma vantagem, é uma desvantagem que ela acaba encurtando. O jogo se torna mais equilibrado. Então, antes de passar do PSG, ele precisa passar pelo Pirâmides.
E eu acredito que esse jogo contra o Pirâmides vai ser um jogo mais tranquilo. Não pela disparidade de tática, de técnica, mas é porque o time do Flamengo já vai ter mais... já vai estar mais acostumado com o ambiente, vai estar mais acostumado com o gramado, com a bola, e essas coisas já vai ter tirado das costas o peso de sair logo nas quartas, que foi o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo, ele tinha esse peso, tava mais cansado que o time do Flamengo, isso é claro, e acabou tomando 3-0 pro Pachuca, que não era um time com tão melhores qualidades. Então você tem essa situação e acaba que o jogo contra o Pirâmides possivelmente vai ser mais tranquilo. Tanto que, né, saiu uma notícia, o Felipe Luiz deu uma entrevista falando que os jogadores tiveram uma certa estranheza com a bola da competição. A bola corria muito mais, alguns jogadores erraram o domínio. E isso você consegue ver isso no campo. E eu acho que agora, com uma melhor ambientação do jogo, da bola, do gramado, dessas condições que são pequenas, mas que podem afetar o jogo, eu acredito que o jogo contra o Pirâmides seja um pouco mais tranquilo. Não estou duvidando que o time do Pirâmides pode chegar e chocar o mundo. Pode acontecer. Mas eu acho que o Flamengo entra na vantagem contra o time do Pirâmides. E agora é esperar sábado. O Flamengo conquista o Derby das Américas. Eu acho que esse título pode ser visto como um título pequeno, um título de Supercopa, um título de Recopa. Mas eu tenho o meu entendimento de que títulos, eles acabam ganhando grandeza com o passar do tempo. Então, como é um título muito novo, é um título muito recente, é algo que a gente não está mais habituado, ele vai adquirir a sua grandeza com o tempo. Até porque, se você for parar para analisar, é uma recopa. Porque você está pegando o melhor da Conmebol, o melhor da CONCACAF e está jogando para disputar. E desses dois, vai disputar contra quem foi melhor da África, da Oceania, da Ásia. Então, você acaba ganhando uma certa grandeza. Não acho que essa grandeza vai vir agora. Essa grandeza vai vir depois. Mas podemos começar a analisar esse tipo de título. Mas eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Flamengo jogou mal? O Flamengo vai pipocar contra o PSG? O Flamengo não vai jogar bem? Ou então o Flamengo vai passar o carro contra o PSG? Existe a possibilidade do PSG ir com um time misto. Mas eu quero ouvir de você. Coloca a sua opinião aqui nos comentários, dá uma curtida, dá um like, se inscreva no canal, apoie esse projeto. Esse projeto tá no início, mas que eu possa trazer uma boa análise de futebol com o máximo de estudo e com a paixão que todo torcedor de futebol tem. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e que Deus abençoe todos vocês.